vossa presença e vamos partir então para a apresentação da candidatura aos órgãos sociais da Federação de Ginástica de Portugal. Somos todos ginástica. Então gostaria já de seguida de chamar para a mesa os candidatos. Então, para Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Guilherme Breio. A Presidência da Direção, Dr. João Paulo Rocha. E para Presidente do Conselho de Ajuizamento, o Engenheiro João Oliveira. Obrigada. Passo a palavra ao Dr. João Paulo Rocha. Ora bem, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Eu passava a fazer uma apresentação breve de todos os membros das várias listas que apresentaremos aos órgãos sociais da Federação. Já conheceram o Sr. Candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Dr. Guilherme Breio, e João Oliveira, candidato a Presidente do Conselho de Ajuizamento. Relativamente à mesa da Assembleia Geral, temos também aqui connosco hoje Ivan Ivanov. Eu pedi que se fossem levantando para as pessoas vos conhecerem. O terceiro elemento da mesa da Assembleia, o Dr. Paulo Aparício, não está cá hoje, mas é uma pessoa seguramente conhecida no meio da ginástica, assim como o Ivan, embora em funções completamente diferentes. A equipa da direção será constituída pelo Álvaro Sousa, pelo Bruno Jesus, que não está cá hoje, está no estrangeiro, pelo Luís Arraes, pela Paula Almeida, Ricardo Antunes, Rogério Valério, que ainda não chegou, mas espero que ainda chegue, a Teresa Loureiro e o Virgílio Almeida. Relativamente ao Conselho de Ajuizamento, completam o mesmo o Amilcar Teixeira, notar que a composição do Conselho de Ajuizamento é a atual, é a atual composição, e relativamente à direção, todos os candidatos que foram aqui apresentados, com exceção do Rogério Valério, que são neste momento membros da direção já. O Conselho de Justiça mantém também a sua composição. Nós, infelizmente, não conseguimos ter cá ninguém dos três conselhos que apresentarei de seguida, mas mantém a sua composição com o Dr. José Castelo Moura, com a Dra. Maria José Carvalho e com a Dra. Alexandra Ribeiro. O Conselho de Disciplina terá uma composição inteiramente nova, liderada pelo Dr. Abraão Silva, que é acompanhado pelo Dr. António Pereira e a Dra. Anabela Salgado. O Conselho Fiscal também uma composição inteiramente nova, liderado pelo Dr. Fernando Barão, secundado pelo Dr. Jorge Nadais e pelo Dr. Paulo Gonçalves. Portanto, esta é a equipa completa, todos os candidatos a todos os órgãos, e eu começaria, antes de passar a palavra para esse lado, porque é esse também essencialmente o objetivo desta sessão, uma vez que o nosso projeto de gestão, como eventualmente terão que tomar conhecimento e que poderão consultar, de resto, se ainda não o fizeram, no sítio de internet da candidatura, www.fgp2017-2020.wordpress.com, que de resto está no folheto que tinham nas vossas cadeiras. Já foi divulgado há alguns dias e
e, portanto, imagino que pelo menos alguns de vós já o tenham consultado e possam ter, naturalmente, algumas dúvidas. Eu, neste momento, o que farei é, de uma forma muito resumida, explicar aquilo que para nós foram as conquistas mais importantes dos últimos 5 anos, que é o tempo em que esta gestão está na Federação de Ginástica de Portugal, e o que é que nos motiva a continuar e o que é que conseguiremos continuar. Em relação àquilo que se passou estes 5 anos, não é segredo para ninguém que a Federação de Ginástica de Portugal, no fim de 2011, tinha uma dívida muito importante. Uma dívida que eu não gostaria de qualificar em termos, não gostaria de adjetivar demasiado, mas que era, no mínimo, asfixiante relativamente à atividade da Federação. Nesses 5 anos, nós conseguimos diminuir em cerca de 60% essa dívida. E, se compararmos com o início deste mandato, ou seja, a partir do fim de 2012, essa redução foi ainda mais intensa, cifrando-se em um bocadinho mais do que 70%. Isto é naturalmente necessário, ou seja, quando nós temos dívidas temos que as pagar, e o estado a que chegamos hoje em dia é um estado em que, de facto, mais do que olhar para o dia seguinte, já conseguimos perspectivar a nossa atividade, não só até na próxima época, mas um bocadinho mais longe do que isso, e eventualmente poderemos falar mais daqui a bocadinho, um pouco mais em pormenor sobre isto. Claro que isto foi conseguido, esta redução da dívida foi conseguido, não foi única e exclusivamente pelas decisões que a gestão da Federação tomou. Toda a comunidade gírica, de uma forma ou de outra, se envolveu. As associações, os clubes, os treinadores, os ginastas, os juízes, outros agentes gímicos, todos à sua forma, da sua maneira e dentro da sua esfera de ação, contribuíram de uma forma muito dinâmica e muito empenhada para que isto acontecesse. Mesmo algumas pessoas que nem se aperceberam que o fizeram. Mas a realidade é que foi isto. Ou seja, não é por a direção da Federação ter achado que era importante reduzir a dívida que isto aconteceu por si só. Óbvio que houve decisões que tiveram de ser tomadas, mas se não tivesse havido também a colaboração da comunidade gímica de modo geral, isso não tinha sido possível. Outro indicador muito interessante a este nível é que, quando nós entramos na Federação, o prazo médio de pagamento a fornecedores era 400 dias. 400 dias. Neste momento, ele é 30 dias. E, portanto, eu acho que isso também é uma conquista de que nos devemos todos orgulhar. A Federação é pessoa de bem neste momento, honra os seus compromissos e, portanto, temos condições de ir à banca, de falar de outra forma com potenciais investidores, e isso tem tido resultados muito, francamente positivos. Foi também operada uma modernização administrativa que já era urgente, já era necessária há algum tempo, em que foram implementadas, com a ajuda de várias ferramentas modernas e procedimentos de apoio à gestão, mecanismos de controle, de fluxos financeiros, de procedimentos administrativos, e de facto a Federação mudou bastante a esse nível, a eficácia da ação aumentou também muito por via desta modernização administrativa. E a ginástica cresceu nestes 5 anos, não é? Nós, há 5 anos atrás, éramos pouco mais de 13 mil e fechámos a época passada com um número de filiados superior a 17.600. Posso-vos dizer que a variação homóloga ao dia de hoje continua a mostrar um crescimento de cerca de 16%, o que é de facto extraordinário. E isto, mais uma vez, é fruto, naturalmente, não vou esconder, de medidas que foram tomadas e da confiança que as pessoas sentem em se envolver na ginástica, mas, mais uma vez, é de facto nos clubes que a ginástica é praticada e, portanto, a eles se deve, sobretudo, este crescimento. Os clubes tornaram-se mais conscientes de determinados problemas, criaram melhores condições para a prática da ginástica e, portanto, as pessoas foram mais atraídas para se juntarem a nós. A visibilidade da ginástica nos órgãos de comunicação social aumentou consideravelmente.
A ginástica entrou nas nossas casas por via da televisão. Por exemplo, só nesta última época foram transmitidas 36 horas e 25 minutos de produções de eventos de ginástica, só na época de 2015-2016. Essas transmissões foram efetuadas em 25 momentos diferentes, o que nos deu uma presença na televisão em média, um em cada 2 fins de semana. Poderão dizer que é isso, o futebol está lá sempre, ok, mas o futebol é, como sabemos, um caso à parte. Se compararmos com outras modalidades, as ditas amadoras, porque isso também é um bocado estranho, não é? De facto, nós temos um posicionamento neste momento muito confortável. A aceitação do público a estas transmissões foi muito interessante, superior à generalidade das outras modalidades, com exceção do futebol 11, mas mesmo em relação ao futsal, houve vários momentos em que alcançámos cerca de 250 mil espectadores, o que dá um share superior a 6%, que é um número muito acima da média do share de transmissões desportivas na RTP2, que é onde nós estamos as federações na sua generalidade. E, portanto, acho que temos razões para estar também muito contentes com isto. É óbvio que, mais uma vez, clubes, associações e até outros tipos de estruturas com a promoção de eventos de grande impacto também ajudaram muito nisso, às vezes em coorganização connosco, outras vezes por modo próprio, e o público gosta de ver ginástica na televisão, fixa-se. Eu posso dizer que hoje em dia, para mim, é um orgulho enorme, uma honra fantástica ir falar, por exemplo, com um potencial patrocinador, uma empresa que se pode associar a nós ou outra em uma instituição pública, e toda a gente vê ginástica na televisão. Toda a gente, às vezes, até conhece os nomes de ginastas. Os nossos heróis, finalmente, tornaram-se, de certa forma, heróis nacionais também, a par de outras modalidades que toda a gente também conhece. De facto, neste ciclo olímpico, houve também aqui uma coisa que nos deixou muitíssimo contentes. Foi, de facto, o melhor conjunto de resultados esportivos de sempre da ginástica portuguesa. Nunca poder-me dizer, mas o melhor resultado de sempre desta disciplina tinha sido já... Ok, não é isso que eu estou a dizer. Se olharmos transversalmente para todas as disciplinas, foi, de longe, o melhor conjunto de resultados esportivos de sempre da ginástica portuguesa. Isso, naturalmente, devolvendo mais uma vez os méritos desta situação, sobretudo aos ginastas e aos treinadores, que é quem todos os dias trabalha nos ginásios, mas de facto isso aconteceu. E isto aconteceu, como sabemos, num período em que a Federação de Ginástica e as outras passaram por fortíssimos constrangimentos financeiros. Com os anos negros de 2013 a 2014, com quebras brutais dos apoios públicos, inclusive inesperadas, sobretudo no ano de 2013, e mesmo assim nós conseguimos manter-nos a crescer e a crescer também nos resultados esportivos, deixa-nos isso muito satisfeito. E por fim, relativamente àquilo que se passou, gostava de vos dizer que também foi, penso eu, notório que Portugal nunca tinha sido palco com tanta regularidade e com tão grande volume de grandes eventos internacionais, eventos de grande relevo. E isto foi uma política, de facto, não foi uma política que nós inventámos, uma política que de facto já acontecia no passado, não com tanta intensidade, mas já acontecia, nós intensificámos e de facto isso promoveu naturalmente uma ampliação da imagem positiva da ginástica, levou a ginástica a muita gente, a gente que a desconhecia. Eu posso citar aqui um caso muito interessante, um dos últimos grandes eventos que nós organizámos foi o Campeonato da Europa de Aeróbica em Altas, em 2015, numa cidade do interior, que foi um ato de coragem da própria cidade delas e da divisão do seu Presidente da Câmara, que por acaso, curiosamente até ligado ao Odivelas, porque houve aqui a ponte que foi estabelecida com o município de Odivelas, por via do município de Odivelas, mas é interessante que as finais do Campeonato da Europa de Aeróbica, que foram transmitidas em direto na RTP2, foram a maior audiência da RTP2 nessa semana, incluindo futsal, numa arena completamente cheia, não só portugueses, também muitos espanhóis, porque, como sabemos, é uma cidade fronteiriça,
mas de facto foi uma ação de campanha a favor da ginástica extraordinária. E os nossos eventos têm sido um bocado assim, têm promovido uma adesão e uma paixão enorme das pessoas pela ginástica e, inclusivamente, em alguns casos, uma outra coisa muito curiosa que têm favorecido o aparecimento de novos projetos de ginástica onde eles não existiam, e o caso mais paradigmático é claramente a Academia de Ginástica de Guimarães, uma cidade que não tinha ginástica, ponto final, e que passará a ter, aliás já passou a ter, o primeiro clube filiado na Federação de Guimarães já está ativo, e terá uma Academia de Ginástica Municipal que será gerida pelo clube a partir do próximo ano. E, portanto, este conjunto de coisas, como exemplo, haveria muitas outras, deixam-nos muito orgulhosos e muito satisfeitos e conscientes de que, de facto, a ginástica ficou muito mais forte nestes 5 anos. Muito mais. Não foi só um bocadinho. E é por isso que achamos que temos o dever de nos apresentar para continuar este trabalho. Agora, num clima financeiro muito mais favorável, de facto, a dívida que a Federação tem, que é preciso pagar, e naturalmente terá que ser paga, num prazo suficientemente curto, mas por outro lado suficientemente dilatado para que não haja prejuízo da atividade, mas este clima possibilita que, de facto, haja coisas que podem acontecer neste ciclo a seguir que não foram possíveis neste ciclo que passou. Uma das coisas que lutaremos com todas as forças para que exista é, de facto, a implantação de uma sala especializada de ginástica no Centro de Treino Nacional na região de Lisboa, com várias valências, de todas as disciplinas gímnicas, com valências também para a ginástica adaptada, com valências de cariz social, enfim, uma verdadeira escola de ginástica surgirá de certeza connosco na região de Lisboa no próximo ciclo. E isto com investimentos que provavelmente nem serão públicos. Queremos também aumentar o número de treinadores profissionais de ginástica. O nosso programa de apoio aos treinadores de alto rendimento, que teve aqui um soluço no meio do ciclo, atualmente contempla 11 treinadores, em que eles ou se conseguiram dedicar exclusivamente ao treino, ou de facto pelo menos conseguem libertar de algumas coisas para se poderem fazer treinos bidiários, para se poderem dedicar ao alto rendimento de uma forma mais intensa, e portanto a ideia é progressivamente, mas com passos seguros, mas firmes, aumentar este grupo de treinadores tanto quanto possível. Outra coisa também importante para nós, e nós temos a consciência que fizemos isto de uma forma intensa neste ciclo, mas é preciso aprofundar, que é aprofundar a implementação de mecanismos de decisão participada. Há aqui dois sistemas mais ou menos emblemáticos da nossa gestão. As comissões técnicas, e 2, o plenário técnico nacional, que de facto precisam de ser aprofundados, precisam de ser melhorados. O plenário técnico nacional teve aqui também, como sabem, este ano um percalço. A data eventualmente não era a mais apropriada para, por um lado sim, porque as pessoas estavam libertas de uma carga de competições, etc., mas por outro lado, de facto, o sentido da comunidade é que, se anteciparmos o plenário técnico para antes, digamos, das férias do verão, poderá ter maior participação e adesão, e isso no próximo ano assim será, se a Assembleia no domingo aprovar o calendário que está previsto. Relativamente às comissões técnicas, são várias disciplinas, muitas pessoas diferentes, muitos modos operando diferentes, e de facto é preciso dar mais relevância a este trabalho, que em alguns casos tem sido um trabalho muito importante para as várias disciplinas, e é preciso dar um cunho mais determinado, ou seja, é preciso que as comissões técnicas sintam que de facto têm aquilo que fazem, têm éxito. Não quer dizer que seja possível fazer tudo que as comissões técnicas
propõem, mas de facto houve aqui momentos em que houve falhas de comunicação mais ou menos graves relativamente ao funcionamento das comissões técnicas e é preciso melhorar isso. Depois, há aqui os nossos pilares para o desenvolvimento da ginástica, são as associações territoriais e vão continuar a ser. É impossível que a partir de Lisboa se estenda aos tentáculos do país fora, promovendo o desenvolvimento. São as estruturas locais que têm o contacto com as autarquias, com as empresas locais, com o movimento associativo local, que de facto têm essa vocação. Portanto, nós temos que incrementar não só os meios à disposição das associações territoriais, como trabalhar muito com elas, sobretudo ao nível do apoio técnico e fazer com que as associações passem a dispor também de recursos técnicos, ainda que possam dar uns casos ser partilhados entre várias associações, vocacionados para a promoção desse desenvolvimento. Depois, houve aqui neste ciclo uma classe de agentes gímnicos que, de facto, sofreu bastante com o clima da asfixia financeira, foram os juízes. De facto, os juízes, nós chegámos ao fim deste ciclo com, em algumas disciplinas, sobretudo, alguma desmotivação por parte dos juízes, algum sentido de que, de facto, não há valorização da sua ação. De facto, obviamente que essa valorização existe e temos que não só senti-la, mas também mostrá-la. Nós este ano, como sabe, implementámos aqui uma medida em que foi posta uma situação que tinha sido cortada, digamos, e o compromisso de que, a partir do início desta época, fosse reposta outra situação. E, de facto, temos que trabalhar mais na motivação dos juízes e dar-lhes perspectivas, porque são agentes muito importantes para o desenvolvimento da ginástica. Não é assim em todas as modalidades, mas na ginástica os juízes têm, de facto, uma importância muito grande para, quer na preparação, quer na participação competitiva, e tem que ser esses sacrifícios que lhes foram impostos estes anos, haverá condições para os aliviar no próximo ciclo. Há aqui um fator também que será uma prioridade nossa, que é definitivamente estabelecer aqui laços com o sistema educativo, designadamente com o desporto escolar, mas também com o desporto universitário. O desporto universitário já começámos a dar passos, como sabem, sobretudo neste ano. Nós fizemos o primeiro campeonato universitário, neste caso ainda só em ginástica artística, queremos alargar às outras disciplinas, mas queremos sobretudo pôr os universitários a praticar ginástica. Não é pegar em ginastas que são universitários e pô-los a competir e dando um troféu a quem ganhar, é pôr universitários de facto a praticar ginástica. E, relativamente ao desporto escolar, de uma vez por todas, conseguimos protocolar com o desporto escolar uma intervenção mais ligada, de facto, aos nossos quadros competitivos, para que a ponte entre uma coisa e outra não seja uma ponte tão frágil como é neste momento e, de facto, se afirme como noutras modalidades já se afirmou, no atletismo, no basquete, no voleibol, etc., de uma forma bastante intensa. E referi só para terminar que, de facto, a modernização administrativa que eu referi, que foi operada neste ciclo, nós pretendemos criar. Há aqui processos que podem e serão simplificados na ótica, até porque o volume crescente, continuamente crescente, do número de filiados, é inevitável que tenha que haver um simplex, chamemos-lhe assim, da ginástica, para que, de facto, a carga administrativa ou burocrática que impende, sobretudo, nos clubes, seja aliviada e por essa via também ainda possamos ter níveis de adesão maiores. E por aqui me fico para já. Naturalmente, como sabem, o nosso projeto tem maior do que isto e tem incidido em muitos outros aspectos. E naturalmente que estamos à disposição para quaisquer questões, comentários, sugestões